Muito bem, boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos à nossa transmissão aqui do nosso Clube do Livro, pelo Estudo pela Fé. Hoje nós vamos dar continuidade àquilo que nós começamos na semana passada a respeito do projeto dos 10. Nada mais do que a gente entrar aqui e conversar a respeito desses mandamentos tão antigos, mas que caem como uma luva nos nossos dias modernosos, vamos dizer assim. Estou aqui com o Max Freitas. Boa noite, Maxwell. Com a Sara Roman. Boa noite. Todos vocês conhecem, dispensam apresentações. Passo a palavra ao Max e depois a Sara para vocês darem as boas noites. Muito bom. Então, muito boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos aí. Fiquem com a gente, Ivonete, Glaciele. Enfim, vamos entrando aqui, pessoal. Vamos compartilhando, vamos comentando. Vão dando oi, boa noite aí, falando de onde vocês estão, que a gente vai mandando um alô e vai agradecendo aí para a gente ver os lugares que a gente está alcançando, né? Os lugares, então, que pelo Estudo pela Fé e o Clube do Livro, né, estão alcançando nosso projeto aí tão especial que vocês nos ajudam tanto. Hoje, então, nossa tarefa aqui não muito fácil é falar sobre o terceiro mandamento aqui, né, seguido dos 10 mandamentos. Nós nos empolgamos no primeiro vez e falamos no primeiro e do segundo, né? Hoje aqui a gente vai tentar nos ater só ao terceiro, né? Que seria o falarás, né, o nome do Senhor teu Deus em vão, né? E aí tem várias traduções, mas basicamente seria isso, né? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Para alguém mais está muito baixo ou só aqui mesmo, né? O Vinizan. Vinizan, tá baixo o microfone de alguém específico? Meu? Todo mundo? Eu tô ouvindo, tô te Londrina, lá, o Yaro Londrina, beleza, obrigado. É Yaro, é isso mesmo? Deve ser o meu microfone que o rapaz ele comentou, que o Vinicius comentou aí, que o Mister comentou aí, porque eu sempre fala próximo aqui da saída. A Liz, boa noite de Curitiba, seja bem-vinda, Liz, boa noite. Valdenice, obrigado, está ok, né? Isso aí, pessoal, a gente precisa desse feedback aí para ver se está tudo ok, porque às vezes acontece algum probleminha pontual com alguns, né? E a gente vai resolvendo. Curitiba em peso aqui, né? Vamos, o que mais, pessoal? Só Curitiba? Não tem gente de outro lugar, não? Então, vamos falando aí. É que tá tão frio Curitiba. O sol tá online. Tão frio tudo. aí? Nossa. Agora tá bom hoje, agora fica debaixo da coberta. Olha lá. Então, o programa hoje é o seguinte, pessoal. Fica debaixo da coberta, pega um leite quente e fica aqui com a gente, que a gente vai ser bem bacana, né? Então, nós falaremos então sobre não tomarás o nome do Senhor teu Deus, né? E aí aqui a gente então entra no Êxodos, né? Terceiro mandamento dentro de Êxodo, lá que vai estar em Êxodos 20, versículo 7, né? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Então a gente vai entrar mais aprofundado nesse terceiro mandamento, né? Dado aí a Moisés através de Deus. Mas eu vou passar a bola para a Sara e depois a gente vai então detalhando aí, vai fazendo um bate-bola aí a respeito desse mandamento, que tem muita coisa interessante para a gente tratar. Eu trouxe aqui alguns pontos interessantes e vai ser legal a gente aprimorar isso. Lembrando que nós estamos aqui, mas também nós estamos aprendendo com isso. Então, ao ler sobre esse mandamento e tentar me aprofundar sobre não falar o nome do teu Senhor em vão, né? Foi interessante eu entender alguns pontos, né, que foram me apresentados aqui. Então, o convite vai para todos nós, ao aprendermos juntos isso, que a gente possa melhorar, né, ao guardar esse mandamento. Sara, tá contigo. Então, a Valdenice, né, ela falou, eu sou de São Paulo, da estaca Grajaú, Ramo Cipramar. Então, temos mais de São Paulo aqui. Muito obrigada,
coloquem, né, como falou o Max, de onde vocês são, que ajuda a gente, né, a saber até o alcance que a gente consegue ir e né, de onde as pessoas são. Sempre é bom a gente, né, ter esse feedback. Então, como falou o Max, né, a gente acabou entrando na última live, entrando no segundo mandamento, então a gente vai no terceiro. E esse mandamento, às vezes, quando as pessoas me perguntam, né, para mim parece meio fácil, né, cumpri-lo, porque quando eu fui ensinada desde pequena, né, pelos meus pais, eu nunca vi meus pais falando o nome de Deus em vão, né? É uma, como quando eu nasci, eles já eram membros da igreja, então eles não faziam, né, esse tipo de, não tinha essa fala na minha casa, né? Não convivi com isso. Mas óbvio que na minha família, né, nos meus vizinhos, isso era muito comum, né? As pessoas, eu acho que os brasileiros falam muito, né, sobre o nome de Deus em vão. E eu me lembro, quando eu era criança, minha professora, que eu não me lembro o nome dela, ela me fez, ela tá falando sobre esse mandamento, né, querendo fazer uma coisa mais didática. E aí ela falou, né, a gente não tem que falar o nome de Deus em vão. A gente falou, como assim? Ela falou, né, falou meu nome, né? Eu falei, qual é o teu nome? Sara. E aí tudo que ela falava Sara. Então ela falava, hoje nós vamos orar. Ainda bem, Sara, que hoje nós estamos aqui na igreja. Ainda bem, Sara, que hoje tem sol né, lá fora. Ainda bem, Sara, que hoje o dia tá bom. Ainda bem, Sara, que a gente tem comida na nossa casa. Ainda bem, Sara. Isso começou a me irritar, né? Porque eu, tipo, para de falar meu nome, porque tudo que ela falava, ela colocava o meu nome na frente, né? Tudo que ela agradecia ou que ela se comunicava, ela colocava meu nome na frente. E aí, né, o resumo, quando ela resumiu isso para mim, foi que eu aprendi, era que é como Deus, né, vê a gente, né? A gente tá sempre falando o nome dele, sempre chamando por ele, sempre chamando. E às vezes é em vão, às vezes é só uma coisa simples, alguma coisa, né, que a gente nem tá querendo falar com ele, né? Mas a gente tá fazendo por um hábito, né? Por uma questão de costume, né? Por uma questão de sempre falar, e a gente vê isso muito hoje em dia, né? Principalmente entre artistas, entre políticos, né? E até em pessoas que nem acreditam em Deus. A gente vê pessoas que são agnósticas, né? Ou que são ateus e falam mesmo assim o nome de Deus, né? Chamam o nome de Deus, né? E quão ruim para mim pareceu quando eu era criança, né? Alguém ficar me chamando toda hora, né? Porque eu tenho sempre 4 pessoas aqui na minha casa que me chamam toda hora. Mas quando eles me chamam, eles realmente querem alguma coisa de mim, né? Então é mãe, mas é mãe, eu tô com sede, me dá água. Mãe, eu quero isso, mãe. Tem uma justificativa, né? Eles querem realmente alguma coisa. Então, acho que pra gente pensar, né? Como a gente realmente tem essa relação com Deus, né? Em chamá-lo ele sempre, mesmo que não tenhamos nada, né, para falar, ou que não seja ligado a ele necessariamente, né? Graças a Sara, eu passo a bola para o Marcos. Muito bom, muito bom. Então, vamos lá, né? Vamos aqui começar, então, a aprofundar. Quero que vocês compartilhem comigo aqui, né? Então, vamos ao versículo 7, eu vou ler na íntegra aqui, né? Versículo 7 de Êxodo 20, né? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Então, tem uma condicional aqui muito importante dentro desse mandamento, que é o em vão, né? Então, o primeiro Senhor fala que não tomarás o nome dele, e aí ele coloca uma condicional, em vão. Então, essa em vão, ela leva para 2 condicionais. Seria no sentido que a gente é acostumado a entender, né? Seria no sentido, então, desnecessário, que não haveria, então, o motivo real para a invocação do nome de Deus. Então, nós sabemos que se nós vamos invocar o nome de Deus, tem que ter, então, um propósito. E, geralmente, esse propósito, ele inclui também uma reverência a isso. E, então, esse seria o
o não em vão, né? Eu tenho que ter um propósito, aquele propósito tem que ter reverência. Então, por exemplo, quando a gente, sei lá, escapa de um acidente, né? E a gente fala graças ao Senhor, né? Graças a, né? Significa que a gente fez ali uma mini oração, às vezes em voz alta, e teve um propósito e tudo mais, e a gente realmente agradeceu, aquilo foi de coração, né? Agora, por exemplo, como a Sara estava agora há pouco exemplificando, né? Às vezes nós podemos cair muito de usar esse termo, né? Graças, 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 e completando com o nome do Senhor, mas aí já não tem um propósito tão relevante assim, um propósito de gratidão real, não há uma reverência, então ele se torna em vão. Então, conhecer esse mandamento, ele proporciona a nós uma certa recorrência de exame de consciência e também, né, um exame de comportamento, porque envolve nossos pensamentos e nossas palavras, para que a gente possa elevar a nossa reverência com o nome do Senhor. Então, isso é exigido de nós que, ao tratarmos do nome sagrado de Deus, que nós possamos, então, ter essa certa reverência. Quando nós estamos lendo as Escrituras, para quem aí tem a biblioteca do Evangelho, né? A biblioteca do Evangelho vai dar ali uma referência à palavra vão, né? E a gente sabe que vão, ela tem uma referência no sentido da palavra, né? De vazio. Então, tomar o nome do Senhor em Deus em vão é tornar ele de maneira, torná-lo, ou seja, o homem santo, né, o homem de santidade, que é tudo, assim, está em tudo, no sentido, né, que ele criou todas as coisas, né, todo o poder emana dele, ele é onisciente. Então, esvaziar esse nome, né, é um ato de profanidade, é um ato de blasfêmia. Então, quando nós fazemos isso, colocamos em vão, nós estamos esvaziando a sacralidade do nome e a importância desse nome. Então é muito importante a gente entender que esse em vão exige de nós uma reverência, não é uma chatice, mas da gente então elevar na altitude, na altura e na profundidade o que realmente é Deus, quem realmente é Deus, e portanto a gente agir com essa reverência. Então esse é o primeiro ponto da palavra vão, né? Ou seja, tem que ter um significado, tem que ter uma reverência e tem que ter, então, um propósito da utilização do nome do Senhor. E o segundo ponto que envolve também a utilização, e aí o não é em vão, é que exige uma certa autoridade. Então, eu não posso emanar certos... né, na lei se diz que qualquer cidadão civil brasileiro, tá na lei, né? Que eu posso dar voz de prisão. Mas a gente sabe que não é bem assim, né? Então a gente sabe que voz de prisão, na prática, quem pode dar é a polícia, ok? Então, eu não posso, colocando não posso, não que eu não posso porque a lei permite, mas não, a pessoa não vai atender muito bem, porque eu dar voz de prisão para ela, ela vai olhar para mim com que autoridade você dá. Mas, segundo a lei eu teria, mas na prática a gente sabe que não. Então, eu não posso fazer isso, né? De uma maneira prática falando. Porque eu não tenho autoridade para fazer isso, né? Eu também não posso lá, você está multado. Porque eu não posso evocar isso, né? Então, evocar o nome de Deus para certas funções e certas demandas, né? Por exemplo, para dar uma bênção, para, enfim, para fazer alguma coisa que exige o nome de Deus, eu preciso, portanto, ter uma autoridade para fazer isso, né? Então, fazer isso sem a devida autoridade é um ato de desumildade, é um ato de não reconhecer a sacralidade de Deus, é um ato, então, de blasfêmia também, porque você está profanando ali um meio que é necessário para você utilizar a autoridade de Deus, o nome de Deus, ou seja, que é ter na autoridade. E essa autoridade a gente conhece muito bem, que é a autoridade do sacerdócio, né? Então ela é dada aos homens, mas ela também é delegada às mulheres em respectivas situações, como no templo, como na sociedade de socorro, como chamados, e até nós sabemos que de uma maneira profunda aí entre marido e mulher, quando eles são selados juntos, a mulher compartilha
de algumas, como é que eu posso falar? De algumas bênçãos dos sacerdócios e até meio que utilização. Isso aqui eu não vou entrar no mérito, né? Mas é lógico que a mulher não tem o sacerdócio em si. Então, essa palavra vão, ela nos leva a Ela não é portadora. Ela é a portadora, perfeito. Então, a palavra vão, ela vai nos levar para esses dois rumos, né? Um é, então, a gente não tornar o nome do Senhor vazio, né? Vão. Não tornar ele sem propósito, não tornar ele irreverente, mas com muita reverência. E o segundo ponto, então, é utilizá-lo com a devida autoridade. A autoridade é essa bem conhecida por nós, pelo sacerdócio, né? Seja o sacerdócio arônico, seja o sacerdócio de Melquisedeque. Mas esse, portanto, é um dos pontos principais que o Senhor concede, então, que é dar a condição para que a gente possa utilizar. Então, sim, a gente pode usar numa aula, numa oração, no ensinamento, num testemunho, né? Quando a nossa conversa ela não é leviana, quando a nossa conversa ela não é profana, quando a nossa conversa ela realmente está ali com o espírito enfim, ela é alta, né, no sentido de edificante e inspiradora, e a gente sente o espírito, nós podemos ali falar que Deus nos ajudou e sim, e citar o nome de Deus. Mas a gente tem que tomar muito cuidado, né? Não é a qualquer momento que se pode fazer isso, né? Não é a qualquer momento que a gente pode sair jogando aí o nome do Senhor, porque tem que ter uma certa referência. É um carinho, né? Vou colocar assim, de uma outra maneira. É um carinho que você tem um zelo pelo nome do Senhor, e isso então vai te fazer a usar com cuidado, né? Não vai ficar gastando o nome do Senhor a todo momento, né? Porque não precisa, né? Não precisa fazer isso. Troca por outra coisa, né? Aqui no Brasil a gente tem o Nossa Senhora, né? Que até é mais assim voltado para o catolicismo, mas tem várias maneiras de a gente exclamar. A gente faz uma exclamação e às vezes a gente usa o nome do Senhor. Isso não é legal porque pode se tornar um mau hábito e a gente está se tornando irreverente. Esses são alguns pontos, tem ainda outros pontos para falar, né? Então eu já vou passar a bola um pouquinho aqui para a Sara. Mas, pessoal, vai comentando aqui o que eu falei, o que vocês gostaram, o que vocês sentem, né? O que isso mudou na perspectiva de vocês aí sobre elevar, então, a esse mandamento, ou seja, tratar o nome do Senhor com mais carinho, com mais zelo, com mais cuidado, com mais reverência. O que vocês acharam? A gente gostaria de ver seus comentários, enquanto a Sara, então, vai continuar aí sobre esse mandamento. Só eu queria fazer um breve comentário antes de passar para a Sara, usando o nome de novo. Estudando sobre esse assunto, né, às vezes é difícil a gente achar algum material um pouco mais detalhado, né? E eu acabei achando um discurso do presidente Oaks da década de 80, acho que de 1983. É só um trecho bem curtinho que tem numa aula de algum manual de doutrina e convênios, ele traz esse vídeo. E aí ele fala justamente isso que o Maxwell ele tocou ali. Os momentos que a gente utiliza o nome do Senhor, não de forma vã, mas com a autoridade da forma correta. E a primeira coisa que ele fala, ele lembra isso, né? Nós usamos o nome do Senhor da forma correta com autoridade quando? Nas nossas orações e nas bênçãos e nas ordenanças do sacerdócio. E até pensando nisso, a gente usa, por exemplo, o termo sacerdócio de Melquisedeque, justamente para evitar a repetição também do nome do Senhor em vão. Não que seria talvez em vão exatamente, quando você está falando sobre o sacerdócio de Melquisedeque, mas o nome correto, né? E também por conta de você diminuir ali, você não se estender tanto. Mas veja que pela palavra do presidente Oaks é totalmente correto se a gente usasse, né, durante a ordenança do sacerdócio, e se nós formos inspirados a isso também, claro, usar o nome correto e mais longo do sacerdócio, né, que é o santo sacerdócio de Deus. Ou seja, nessas horas, nós estamos autorizados a utilizar o nome do Pai, porque é dali, como diz lá na Escritura de Doutrina e Convênios, são das ordenanças que se manifestam o poder de Deus. Então, nada mais
vamos dizer assim, que faça sentido que nós usamos o nome do Senhor justamente nesses momentos em que nós estamos nos comunicando com Ele, pedindo uma bênção, agradecendo, que nós estamos estreitando as nossas relações com o Pai Celestial. E aí ele fala que quando nós ensinamos e testificamos também, ou seja, essas duas coisas, quando a gente está ali movido pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo, acho que é totalmente comum não, mas aceitável que nós utilizamos o nome de Deus de uma forma correta, porque nós estamos com autoridade ali, prestando testemunho dele, às vezes ensinando um investigador ou mesmo algum membro antigo numa aula. Nós vamos ser tocados pelo Espírito na hora de usarmos o nome do Pai Celestial da forma correta, né? E ele encerra esse trecho falando que nós tomamos sobre nós o nome de Cristo. E aqueles que vão ser salvos, eles vão ter o nome de Cristo, né? Ele cita uma escritura de Terceiro Nef, e ele fala que aqueles que são salvos, eles tomaram sobre eles o nome de Jesus Cristo. Então veja, a sacralidade é tão grande com relação ao nome de Jesus Cristo, de Deus, que os que são salvos são nomeados por esse nome. Então por que cargas d'água nós vamos diminuir ou profanar ou usar de forma comum algo que não é nada comum, algo que é totalmente sagrado, algo que é totalmente fora do comum? Ou seja, aqueles que são salvos têm o nome de Cristo, têm o nome de Deus. Então, é algo que faz a gente pensar no tamanho da importância desse mandamento. Aqueles que são salvos têm o nome de Deus. A Valdenice falou, eu sou muito grata por saber a forma correta de usar o nome do Senhor. Antes de ser membro, achava que era normal, mas hoje sei a importância e respeito. A Liz falou, como membro da igreja, somos ensinados sobre o quão é sagrado o nome do Senhor. Ficamos impactados quando ouvimos as outras pessoas usando com tanta frequência. Eu não sei aí, Sara, mas é comum também, porque, bom, aqui no Brasil é algo quase que cultural, né? A palavra né, em inglês se chama God, né? Que é Deus, né? E as pessoas usam muito gosh. Então, elas substituíram, principalmente os mormons, né? Elas substituíram a palavra God por gosh. Então, a gente fala, oh my gosh, né? Oh, que não quer dizer, uma palavra que não quer dizer nada, né? Tipo, que nem eu falo em gauchês, né? Eu falo muito né? Eu falo muito né? E substituíram por outra palavra, né? Tem outras palavras que são substituídas por God. Tem outros termos também que eles usam aqui, que são até engraçados, são divertidos. Mas não usam tanto quanto... É que eu tô em Utah, né? Então tá um pouco diferente, né? Mas eu perguntei até pro meu marido isso, se os americanos usam muito, né? A palavra de Deus em vão. E ele é da Califórnia, né? Então, ele disse que não é tanto quanto no Brasil. Como ele fez missão no Brasil, né? Ele ficava meio chocado assim, quando ia nas pessoas né, ensinar, e as pessoas falavam muito, né? Muito. E aí, por que as pessoas falam tanto, né? E essa é a questão, por que virou hábito? Por que o brasileiro, porque o ser humano fala tanto o nome de Deus, né? A gente quer ver por que a gente fala tanto, de onde que vem isso, né? Qual é a origem disso? Por que a gente usa isso, né? E se a gente olhar a história, né, do porquê, como falou o Max, né? As pessoas começaram a falar como sentido de autoridade, né? Então, o que eu tô falando, se eu botar o nome de Deus, eu tenho autoridade, para essas pessoas vão me respeitar, né? Então começou a virar um hábito, né? Começou, né, pelas pessoas religiosas de usar para ter aquela, para mostrar que tinha uma autoridade, e aí as pessoas começaram a usar para também dizer, olha, eu tenho autoridade e eu também sou temente a Deus, estou falando o nome de Deus, em nome de Deus, né? Ele me está permitindo isso, né? Mesmo que não esteja, né? Mas eu falo, né? Eu olho muitos programas de jornalismo no Brasil. E como tem jornalista que fala,
Eles falam muito isso, muito. É uma notícia, é alguma coisa, eles falam o nome de Deus em vão, sabe? Eles falam, é incrível. E são pessoas que, as pessoas estão falando até coisas que são inverdades e põem o nome de Deus no meio. Que é tipo, para eles terem uma autoridade, para que as pessoas acreditem no que eles estão falando, eles colocam o nome de Deus, né? Para que a gente acredite, para que a gente, olha, se ela tá falando em nome de Deus, tá tudo certo. As escrituras dizem que nem todo mundo fala em nome de Deus, né? Nem todo mundo pode falar em nome de Deus, né? E a gente mesmo assim continua usando, né? Eu queria que as pessoas, como falou o Max, que tivessem aí, que são conversas e que colocassem como que elas conseguiram tirar isso do vocabulário. O Max pode até falar. O Lucas, eu não sei se é conversa, não me lembro. Desculpa, Lucas. Mas se isso mudou na vida de vocês, como mudou? E se isso melhorou, né? Fez vocês terem uma relação melhor com Deus ou algo do tipo, porque até a igreja, como falou o Lucas, não tem muita coisa sobre isso, porque ele é simples, né? Não fale o nome de Deus então, ponto. Né? É uma coisa meio que ele mesmo se autodiz o que tem que fazer, né? Mas eles também, a igreja acaba incluindo junto palavrões, né? Palavras que são ruins, né? Inclui junto nesse mandamento, no caso, coloca como palavras que a gente não deve falar, né? E eu me lembro, quando eu trabalhava na política, as pessoas achavam estranho que eu não falava palavrão, né? E até me cogitavam, porque tu não fala? Como se fosse uma coisa ruim não falar, né? E como eu falei, né? Pra mim era uma coisa natural. Se vocês me perguntarem palavrão em inglês, acho que eu só sei essa, eu não sei, porque o meu marido não fala, as pessoas em volta em mim não falam, então eu nem sei. Tu não aprende isso na escola, né? Não te ensina. Então, tipo, se alguém me falar um palavrão, eu vou dizer thank you, vou dizer obrigada. Eu vou achar que é um agradecimento, que tá me elogiando, não um palavrão. Mas a gente tem uma, né? Nós, membros da igreja, a gente é observado, né? E a gente tem um jeito de falar com mais respeito. Né? A gente é ensinado que não só não falar Deus em vão, mas também outras palavras rudes, né? Coisas rudes, coisas que vão ofender, que não devem ser ditas, né? Porque a gente está ofendendo Deus junto quando a gente está ofendendo um filho dele, né? A gente está ofendendo, se ofendem um filho meu, ofendendo junto. Então, imagino eu como mãe, imagina dele, né? Se ofende um filho dele, né? Está ofendendo ele. Eu acho que se vocês tiverem, né, alguma que deve colocar alguma coisa sobre isso, a gente lê aqui. Sou eu? Muito bom. É interessante esse ponto que você trouxe, né, Sara? Que é bem isso mesmo, né? Então, aqui só... Gente, a impressão que dá é que a gente tem uma rotatividade. Então, por isso que às vezes eu vou entrar aqui, aí eu falo boa noite de novo, porque parece que entrou gente nova e tal. Então, desculpa às vezes que a gente tá... Se alguém que já ainda tá, eu falo boa noite de novo, mas é porque às vezes a gente vê aqui que entrou mais gente e tal. Então, boa noite aos que entraram. Nando, eu acho que deve ser Bruna, não sei. Sejam bem-vindos aí, boa noite. Vão participando, vão compartilhando seus sentimentos, as coisas que vocês estão aprendendo, as coisas que vocês podem trazer para a gente aprender junto aqui. Nós estamos hoje falando sobre o terceiro mandamento que está em Êxodo 20, do versículo 7, né? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. O ponto que eu estava trazendo, Sara, sobre a questão de, então, é muito interessante porque esse mandamento, ele não é só um mandamento, né, de imposição a proibir-nos a fazer tal coisa, mas ele é tacitamente nos convidando a fazer outra coisa, que é o que você está falando, elevar a nossa conversação, né? Sair de um patamar de conversa, às vezes profano, promíscuo, leviano, né? E ter uma conversa mais edificante, mais alta, né? Porque tais conversas podem, sim, se ela tem um certo grau de reverência, né? A gente pode, dentro dessas conversas, falar o nome do Senhor, porque são conversas altas, né? São conversas edificantes, que convidam o Espírito. Então, não há nada de mal nisso. Então,
o que é legal nesse mandamento é que é um convite, então, para que nossas palavras e nossas conversas sejam menos levianas, né, mais edificantes. Eu vou ler aqui um trecho do Elder Lee Grant Richards, né, do Coro dos 12 Apóstolos, bem antigo, né? Ele fez um discurso que se transformou até num livro, que chama O Terceiro Mandamento, o nome do discurso, né? E ele fala sobre a época que nós estamos, né? Uma época de profunda profundidade na conversação, na fala. E ele diz o seguinte, ó: é difícil compreender como uma pessoa possa ser leal e sincera no relacionamento que tem com Deus, através da oração, procurando ser por ele abençoada, e ao mesmo tempo ser tão desrespeitosa ao ponto de tomar o nome dele em vão. Então ele fala que é incompatível essas coisas. A profanidade é incompatível com o sentimento de reverência. Certamente, nesta época crítica de nossa história, quando necessitamos tanto do auxílio indispensável de Deus, devemos fazer todo o possível para não ofendê-lo através de nossa linguagem. Incentivamos os jovens da igreja, né, mas aqui cabe a todos nós, incentivamos aos jovens da igreja de todas as partes do mundo a terem sagrada reverência pelo nome da deidade, que é aquilo um pouco do que o Lucas estava trazendo para a gente, que é o nome de Jesus Cristo também. A deidade, Deus o Pai, Jesus Cristo. Para que possa viver de maneira aceitável perante o Senhor, de modo que quando surgir uma ocasião em que precisem de seu alentador apoio, possam dirigir-se a Ele com a consciência tranquila e invocar sua ajuda, certo de que serão atendidos. Né? Bem objetivo, bem claro o que está colocado aqui. Parece até aquela história, né? Não sei se vocês já ouviram, mas é uma parábolazinha, né? Acho que já está colocando essa parábola no sentido até de animaizinhos, para ficar um pouco mais... Mas é aquela história de que foi lá e falou que estava acontecendo o evento, né? Sei lá, alguém está se afogando na piscina. Aí chegou lá todo mundo para ver, não tinha ninguém, era mentira. Aí depois de novo, tem alguém se afogando na piscina. Chegou lá todo mundo, não, é mentira, né? Aí na terceira vez era verdade, só que ninguém jamais acreditou, porque, né? Tava ali com tanta recorrência, chamando todo mundo, chamando uma pessoa. E às vezes nós estamos isso, né? Meu senhor, o pote de azeitona não quer abrir, né? Coisa tão simples, a gente está colocando o nome do Senhor ali. E aí, quando for uma coisa mais séria, a gente tornou tão vazio, tão irreverente, tão mínimo, né, o nome do Senhor, que na hora H que a gente precisa, a gente não está com a reverência necessária para isso. Outra coisa que o Elder Richard coloca, bem interessante, isso eu não tinha me atentado, é que assim, ele fala assim, há uma implicação adicional neste mandamento. Fundamentalmente, o ato de vivermos o Evangelho implica fazermos votos e convênios a Deus. Ao ser batizada, a pessoa faz convênio de tomar sobre si o nome de Cristo. Se ela esquecesse do juramento solene que fez naquele momento, terá tomado o nome do Senhor em vão. Então, esquecer dos convênios que são feitos, onde nós tomamos o nome do Senhor, nós então estamos tomando em vão. Né? E ele continua. Perante os altares do templo, homens e mulheres juram solenemente cumprir os compromissos sagrados. Todavia, se ao de lá saírem, passarem a viver como se não tivessem feito tais promessas, estão violando o terceiro mandamento, mesmo que não usem profundamente o nome do Senhor. Aqueles que participam do sacramento a cada semana, sem dar o mínimo de valor ao significado do convênio que fizeram, de tomar o nome de si, tomar sobre si o nome de Cristo, de guardar os mandamentos que ele lhe deu, e de sempre recordar dele, estarão tomando o nome do Senhor em vão. Então é bem interessante aqui que o Elder Richard leva para um patamar ainda mais alto, né? Falando sobre os convênios e sobre os votos que nós fazemos de, então, tomar o nome do Senhor. Então, isso vale para o batismo, vale para o sacramento, vale para os convênios feitos no templo, né? Que ao fazermos isso, estamos tomando o nome do Senhor para nós, né? Tomando sobre si. E ao então não cumprir, honrarmos e seguirmos isso, estamos de certa maneira também tomando o nome do Senhor em vão. Né? Porque é como eu fizesse aquele juramento, aceitasse aquele convênio,
e, na verdade, eu estou mentindo, estou tornando vazio esse juramento, tornando vazio esse convênio, estou tornando vazio, então, o compromisso de tomar o nome do Senhor. Então, por isso se torna vão também. Então, é bem importante, eu achei bem interessante isso, nunca tinha parado para pensar sobre isso, né? Então, tomar o nome do Senhor através dos convênios que nós fazemos, ao não nos comprometermos com esses convênios, estamos também tomando o nome do Senhor em vão. A Liz falou assim, ao entender um pouco mais sobre a proximidade que eu alcançaria com o Senhor, ao ser mais reverente, ao invocá-lo no meu dia a dia, facilitou a escolha de colocar esse hábito de respeito em prática. Bem legal. Eu estava refletindo sobre isso e hoje nós temos alguns pontos que são que a gente tem que tomar cuidado, né? A profanidade ela tá assim desenfreada e assim, e não é só uma profanidade no sentido profano, mas é um esvaziamento mesmo da sacralidade, tornando aquilo uma coisa mais de brincar, né? Então hoje a gente está na época dos memes. E a gente tem muitos memes, né? Com a figura de Jesus Cristo, com a figura de Deus, né? E acaba que às vezes nós podemos cair na utilização desses memes, né? Usando a figura de Jesus Cristo, usando a figura de Deus, essas figurinhas, né? Com Deus e Jesus Cristo ali, com algumas frases, algumas coisas engraçadas, né? E a gente tem que parar e pensar se talvez isso não é um ato de tomar o nome do Senhor em vão, né? Coloca aquela frase lá, o Senhor está vendo, né? Apagou, mas o Senhor viu, né? Quando coloca a mensagem lá no WhatsApp. É engraçado e aparentemente não tem nenhum problema, mas eu acho que há de se pensar. Há de se pensar. Não que isso foi falado por Joseph Smith, né? Que Deus, ele acredita que Deus, na verdade ele sabe, né, que Deus é um ser bem-humorado. Então, Deus não é um tirano, né, que está ali com um chicote, querendo que seus filhos sigam todos os mandamentos, obrigados e sem ser consolados, sem sentir o amor. Deus não é isso, né? Deus não é um ditador, muito longe disso. Né? Para ter sacrificado o seu próprio filho, ele não pode ter nenhum tipo de sentimento de egoísmo, sentimentos assim que seriam esses sentimentos de um ditador, mas pelo contrário, ele tem um sentimento de amor. Então, eu acho, cabe a nós, eu acho, então, fazer essa reflexão, né, desse tipo de linguagem hoje, porque hoje a linguagem está virtual. Toda a linguagem, ela passou para a virtualização, né? Então, conversamos muito mais pelo WhatsApp, pelo Face, pelo Instagram, virtualmente. E essas conversas, elas mudam, né? Porque, por exemplo, a gente se comunica por GIFs, a gente se comunica por emotions, né? Então, fica aqui meu ponto, né? Da gente, então, prestar atenção nisso, se está sendo tirado ali, retirado da equação a sacralidade do nome do Senhor, da figura do Senhor, né? De Deus, o Pai, de Jesus Cristo. E o segundo ponto, antes de eu fechar aqui e passar a bola, também nas músicas, né? Eu estava refletindo sobre isso enquanto eu estava lendo sobre as coisas que eu estava aprendendo, né? E existem algumas músicas que às vezes não são ruins mesmo, mas elas carregam o nome do Senhor dentro delas, né? E, bem, é muito difícil caso uma música ela não seja um hino ou realmente uma oração ali, alguma coisa um pouco mais inspirada mesmo, voltada para Deus, assim como fosse um louvor, né? Se ela não for isso e trazer o nome do Senhor ali, com certeza nós estamos tratando com menos reverência, né? Então fica aí, será que nós devemos ouvir esse tipo de música, mesmo que a música seja boa, mesmo que seja legal, mesmo que inspire? Será que ela está tratando o nome do Senhor? Então eu fiz minha escolha, né? Eu vou escolher, então, tomar mais cuidado com esse tipo de música e não escutá-la, porque eu preciso amar mais a Deus do que aquela música, né? Então, se ela não está tratando com tanto carinho e reverência aquele que me salvou e aquele que preparou todas as coisas para eu voltar à sua presença, compensa muito mais eu fazer esse tipo de coisa. Então, é um mandamento que exige muito cuidado, muita percepção, muita dedicação,
pensamentos, os olhos atentos, né, os ouvidos atentos, para a gente poder cuidar desse mandamento, guardá-lo e ajudar as pessoas também a guardar. Eu queria só voltar nesse último comentário que você leu, Max, da Liz, que ela fala sobre entender um pouco mais a proximidade que a gente pode alcançar com o Senhor, né, quando a gente invoca Ele de forma reverente. Isso me fez lembrar um trecho do Guia de Estudos das Escrituras, que a gente acho que a gente não chegou a citar, mas a gente, pelo menos eu olhei na semana passada, quando a gente estava falando sobre o primeiro mandamento, que fala um pouco sobre quem é Deus, certo? E aí tem um trecho que ele fala o seguinte: a humanidade, no Guia de Estudo das Escrituras, na parte de Trindade, a humanidade tem um relacionamento especial com Deus que distingue os homens de todas as outras criaturas. Os homens e as mulheres são filhos e filhas espirituais de Deus. Ou seja, a gente tem algo, vamos dizer assim, especial, diferente de todas as outras criações que Deus ele fez. E acho que a gente consegue notar isso em algumas coisas. Um cachorro não compõe uma sinfonia como Beethoven fez. Nenhum gato pode pintar um teto da Capela Sistina como foi feito por um homem. Ou seja, nós temos essa centelha que Deus colocou em nós, que nos faz sermos filhos e filhas espirituais deles, ou seja, que faz com que a gente seja um pouco mais especial entre todas as criaturas, entre todas as coisas que Deus ele criou. E quando a gente começa a sacar isso, peraí, eu posso ter um relacionamento, como diz aqui no guia de estudo, ou como a Alice colocou ali, né? Eu posso ter uma proximidade com Deus de uma forma diferente quando eu uso o nome dele de forma reverente, da forma correta. A gente começa a se elevar, a gente começa a ser um pouco mais semelhante a como ele é. E aí, voltando naquilo que você falou, Max, o mundo hoje faz justamente o contrário, né? Ele banaliza as coisas que são sagradas, ele esvazia aquilo que nos eleva, aquilo que é bom, aquilo que é transcendente. Por quê? Porque essa é uma das formas mais comuns que o inimigo ele trabalha, ou seja, ele, vamos dizer assim, mundanfica, né? Ele deixa as coisas sagradas de Deus totalmente comuns, não sei uma palavra específica para isso, mas deixa tudo muito comum, como se não tivesse esse sentido como você falou. E aí a gente às vezes cai nesse erro a ponto de usar o nome desse ser que colocou essa coisa tão diferente em nós do que fez das outras criações, e a gente usa ela de forma banal, de forma comum. Ou seja, a gente mundanfica justamente o nome do ser mais poderoso de todos, que nos criou, que nos deu a vida. E aí é onde cai naquilo que você tanto falou, né? O mundo hoje está tão perdido de significado, significado das coisas elevadas, né? Que a gente faz, às vezes, esse erro sem perceber, achando que é só uma expressão, é só uma coisa cultural da minha região, não tem mal nenhum. Não, na verdade o buraco ele é mais embaixo, a gente que não está percebendo a armadilha que a gente está caindo. Pegando um trecho dos ensinamentos do presidente Spencer W. Kimball. Clinton. Clinton não, né? Por favor, esse não. Ele fala algo bem interessante. Ele diz aqui, ó, no teatro, no telefone, e se a gente pudesse trazer para os nossos dias, acho que essa parte no telefone, igual o Max explicou ali, se encaixa ainda mais perfeito. No teatro, no telefone, ouvidos e olhos sensíveis são ofendidos diariamente pelo uso inadequado e blasfemo dos nomes do Senhor nosso Deus. E aí eu marquei nas minhas escrituras, no manual, a palavra no teatro, né? Ou seja, em todas as criações, vamos dizer assim, culturais, a gente vê esse mesmo vício, né? Então não é só no teatro, é no cinema, são nos programas de televisões, são nos programas de rádio, seja num talk show, seja num reality show, seja numa série, etc, etc. Seja nas músicas, igual o Maxwell falou. Se a gente é inundado com esse vício de usar, como ele diz aqui, né, de modo inadequado e blasfemo,
os nomes do Senhor nosso Deus. Então aqui tem duas coisas. A gente precisa tomar muito cuidado com as mídias que a gente usa, com os programas de TV que a gente vê, com os vídeos de YouTube que a gente assiste, etc, etc. Porque eles têm esse vício. Se lá atrás, quando o presidente Kimball falou isso, 1970 e poucos, né, Guaraná com rolha, hoje é muito pior. Porque a gente é bombardeado muito mais por mídias do que era antigamente. Talvez menos pela TV como era 40, 50 anos atrás, mas pelo celular, pelas outras mídias sociais, a gente é muito mais bombardeado e influenciado. E justamente é aí que às vezes o inimigo ele usa essa questão. E o segundo ponto é que, olha só, ele fala os nomes do Senhor nosso Deus. Então, quais são esses nomes? Né? Se a gente procurar, a gente vai ver ali que, por exemplo, para Jesus Cristo tem diversos nomes que é usado a ele. Né? E todos esses nomes a gente precisa talvez ter um certo cuidado na forma de usá-lo, de pronunciá-lo, de colocá-lo numa conversa. Então, a gente precisa lembrar desse ponto de que são todos os nomes que remetem a Deus, né? Então, a gente fala da Trindade, a gente está falando de três seres, então é tanto Deus o Pai, quanto o Filho, quanto o Espírito Santo, que nós precisamos ter um zelo maior com os nomes deles. Eu estava falando, acho que a gente volta, né, naquela, lá quando eu falei que Satanás tem astúcia, e a gente acha assim, não, os programas de TV usam porque é um hábito, os filmes, as músicas, né? E na verdade não. Se tu for, né? Se tu for olhar, é feito de propósito, é feito pensado para que tu realmente ache que Deus está concordando com aquilo, que Deus tem autoridade porque está falando em nome de Deus, né? E quão ruim né? Como falou, tem muitas músicas, principalmente em inglês, que falam muito o nome de Deus em vão. E às vezes músicas que não tem nada a ver com Deus, né? Então, colocam o nome de Deus no meio, né? E se tu vai olhar a letra, né? Se tu vai ver a traduzir, né? Ou pensar, realmente pensar no que está sendo falado, não tem nada a ver com Deus, né? Mas eles colocam como um modo de atrativo, né? Como um modo de chamar a atenção das pessoas virem, porque tem o nome de alguém conhecido, né? De alguma coisa que tu acredita, ou que tu conhece, e aí tu acaba indo, né? Tu acaba porque tem algo em comum contigo, né? Com a pessoa. Então é um mandamento que é difícil. Não tem, como a gente falou, não tem muita coisa, não tem muito o que falar dele, né? Porque ele fala em si só, né? Não fale o meu nome em vão, por favor, né? Tipo, ele é muito claro, mais claro do que isso é impossível, né? Por favor, não falem, né? Eu sei que não é fácil, eu sei que a gente tem hábitos, como eu falei, eu sou mais, talvez seja menos difícil para mim por não conviver muito com isso desde, né, dentro da minha casa, da minha família, com meus pais. Mas eu sei que não é uma coisa fácil a gente tirar um vocabulário que a gente tão usual, né? Que é tão fácil, né? Da gente, que vem na mente muito rapidamente, né? Quando a gente está falando alguma coisa. Mas que a gente consiga refletir, né? Sobre esse mandamento e pense realmente isso é bom para mim ou ruim. Eu tenho certeza que se as pessoas começarem a diminuir e dar mais valor realmente ao Deus, ao nome dele e a quem é, né? Pensar, não é só um nome, né? É o nosso pai, né? Não só é um nome jogado, né? Não é só como falar Sara, né? Sara. Tem alguém por trás desse nome, né? Do Lucas, do Max, né? Tem alguém atrás ali, não é só um nome, uma escrita, né? Tem alguém que está ali e se a gente começar a pensar mais nisso, eu tenho certeza que a gente vai ficar mais perto do Pai Celestial, né? Que a gente vai... Eu nem falo muito Deus, né? Eu sou tão acostumada a falar Pai Celestial que até quando eu escrevo, eu não consigo escrever Deus, eu escrevo Pai Celestial. Às vezes parece até meio infantil, né? Porque a gente faz muito isso na primária com as crianças, né? Pai Celestial e não Deus. Mas para mim é até difícil escrever Deus. Eu sempre, quando vou me referir, eu falo Pai Celestial. Até quando eu falo com as pessoas, eu vou me referir, eu falo Pai Celestial, não falo Deus.
mas que eu tenho certeza que se a gente conseguir colocar isso numa meta na nossa vida, né? A gente diminuir esse tipo de palavras, né? Não só as palavras de Deus, mas também melhorar nosso vocabulário, né? A gente vai se aproximar mais de Deus, mais de Cristo, né? Vai ter uma maior compreensão do que realmente é sagrado, né? E qual é realmente a importância que eles têm em nossa vida e qual a importância que eles, a relevância, né? Que a gente gostaria de dar para eles. Ouve-me aí, agora eu acho que... Então, eu acho que estamos partindo para o final, né? Já estamos aí com quase 1 hora de live, na verdade, 1 hora aí. É bem isso mesmo, eu acho que a gente conseguiu tocar nos pontos pertinentes a esse terceiro mandamento, dos 10 mandamentos, né? Nós fomos aí nos pontos principais, eu acho que foi bem legal. Tem alguns materiais que dá para a gente falar mais, mas eu acho que a gente já alcançou o ponto principal. Só ainda ressaltando que nós estamos finalizando, no sentido de como foi rebaixado, então, o padrão de conversa. Existe um discurso na época não era ainda, mas do presidente Gordon B. Hinckley, né? Na época, Elder Gordon B. Hinckley. O nome do discurso é o nome do mandamento, né? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. É um discurso de 1987, do Elder Gordon B. Hinckley, né? E aqui é um discurso voltado para o sacerdócio, né? E ele faz um convite bem claro aos jovens, né? Para que os jovens possam elevar o padrão de conversa. Aí ele conta que ele estava com o filho dele assistindo TV, e aí começou a assistir um filme lá, e o filme começou a falar palavrão, as coisas assim. Ele falou, mas que diacho de filme que é esse? Desliga esse negócio aí. E aí o filho falou o seguinte, pai, mas isso aí não chega nem perto do que eu ouço na escola. E aí ele ficou abismado, né, com aquela afirmação do filho dele. Isso foi em 87. De lá para cá, a coisa degringolou e não foi pouco, foi muito. E acho que o que é o ponto aqui que pode nos chamar a atenção, e eu convido a todos nós, então, a aumentarmos a nossa consciência sobre isso, né? Expandirmos nossa consciência sobre isso. Eu não sei qual que foi o fenômeno que levou-nos a esse tipo de comportamento que seria uma aceitação, né? Mas hoje as coisas elas acontecem e a gente caiu naquela de meio que tá tudo bem, é normal. É lógico, o é normal está sendo colocado a goela abaixo. Então a gente meio que se sentindo incapacitado ou não tendo o poder necessário para ir contra a maré que está tão grande, aí a gente vai lá e faz vista grossa, ou não se posiciona, ou às vezes até entra e cai dentro da maré, e vai lá nadar com as piranhas, com os tubarões, sei lá. Enfim, mas o convite que o Senhor então nos faz, esse convite está para todas as coisas, é que a gente não ande com a massa, com o mundo, né? Então, fica aqui o critério para nós, né? Porque a gente está lá no trabalho, e aí tem as conversas profanas, né? Indignas. E será que a gente está fazendo parte, né? E aí, e os nossos filhos? Será que a gente está tomando cuidado para que os nossos filhos não estejam em contato com esse tipo de baixo calão de palavra, né? De conversas sujas, rasas, que nem o Gordon B. Hinckley usa no discurso dele, conversas da sarjeta, né? Então, nós precisamos, então, reerguer o padrão, né? Estou falando aqui para que todos nós possamos começar a ser chatos, né? E insuportáveis, e insociáveis. Mas, então, que a gente possa reafirmar o que o Senhor nos pede, de edificarmos as conversas onde estivermos, né? Onde
colocar o nome de Deus de uma forma mais sagrada, mais reverente, e de que nossa vida seja pautada por essas coisas, e de aceitar menos o que o mundo impõe, né? Porque, veja, não dá para aceitar dois senhores, ou eu sigo a um ou eu sigo a outro, né? Porque se eu seguir a dois, eu já estou seguindo mais ao outro do que a um, né? Ou eu estou seguindo um terceiro aí, que na verdade eu não estou seguindo ninguém. Então, é muito importante a gente ter esse tipo de decisão, né? Usar o nosso arbítrio moral com esse tipo de fé e coragem de não seguir a maré do mundo. Se a maré do mundo nos convida, então, a ter conversas profanas, palavras de baixo escalão, e achar que tudo isso está normal, e a gente começar a assistir série, filme, passando pano para isso, né? A gente, então, está sendo cooptado pelo mundo. Nós estamos, de maneira tácita ou não, aceitando o que o mundo está nos impondo, né? E convidando a isso entrar na nossa casa. Antigamente, então, para você... não tinha muito como você convidar o inimigo para entrar na sua casa, né? Hoje a gente convida facilmente através das redes sociais, filmes, músicas, novelas, séries e tudo mais, né? Então, o convite do Senhor ainda de não tomar o nome dele em vão, ainda está valendo. E a gente viu a profundidade, né, significa isso, significa os convênios e todas as coisas que nós fazemos, significa conversas, significa, enfim, muita coisa que foi tratada aqui hoje. Então, fica aqui o nosso convite de que a gente possa, então, estar acima do mundo, né? Estar além do mundo, onde as conversas, onde a promiscuidade, onde a leviandade, né? Onde a irreverência, ela não pode fazer parte de nós, né? Nós precisamos fugir dessas coisas, porque essas coisas, elas maculam a imagem do Senhor ou maculam o Evangelho, a eternidade e as coisas do Senhor. Então fica o nosso convite para que a gente possa, então, nos elevarmos desse tipo de pensamento e fazer um exame de consciência, né? A quem que eu estou seguindo, a quem que eu estou aceitando, se são mais os mandamentos de Deus, ou se são, às vezes, o que está imposto pelo mundo, e a conta-gotas eu estou sendo vencido e caindo nas graças do mundo, né? Eu estava estudando, só para finalizar mesmo, eu estava estudando sobre a questão de cultura, né? A cultura é algo que ela é imposta numa sociedade e a gente meio que cai dentro dela só de estar naquilo, né? Só de estar numa sociedade. Só que tem um problema. A cultura, ela é um poder. Ela é um poder social. E esse poder social, ele pode ser tanto para o bem quanto para o mal. Então, se a gente tem uma cultura baixa, uma cultura ruim, ela vai ter o poder de contaminar. Se a gente tem uma cultura boa, uma cultura alta, uma cultura edificante, então ela vai também ter o poder de nos instruir, nos elevar. O problema é que hoje, o que é cultura, que deveria ser aquilo que edifica a alma, toca a alma humana e convida, então, a humanidade, o homem, a ter uma ligação com a eternidade, a cultura hoje rebaixa o homem à animalidade. Né? Esse é o convite da cultura hoje. Então, a gente tem, então, o que eu quero dizer é que a gente tem uma força trabalhando contra nós, temos um poder, que é a cultura, imposta através do show business, através de artistas, filmes, livros, séries, programas, volto a falar de artistas, porque estou falando de artistas de todos os sentidos, né? Seja na música, seja de ator, seja de programa, enfim, seja de qualquer tipo. Então, nós temos um poder agindo contra nós no sentido moral, no sentido espiritual. Então, reviver esses mandamentos, conhecê-los um pouco mais, nos entregar a entender e a vivê-los um pouco mais, estaremos, então, negando ao mundo. É isso que eu gostaria de compartilhar. Vou fazer um último comentário. Pegar o gancho você falou de cultura boa, né? Vou relembrar aqui uma frase do Tolkien. Por mais que haja o mal trabalhando e às vezes vencendo, a gente nunca pode esquecer que existe um outro poder
que também trabalha e funciona na Terra-média, né? Na nossa Terra-média, vamos dizer assim. Ou seja, o Pai Celestial, a obra dele não para, ela continua. Então, a gente não pode esquecer de dar ouvidos ao que vem de bom dele, aos profetas, às escrituras, etc, etc. Por mais que a gente é bombardeado pela essa cultura que o Maxwell falou de depravação, que nos coloca para baixo, que nos faz parecer mais animais do que como Deus ele é, a gente precisa lembrar que se a gente virar para o outro lado, a gente vai ver esse outro poder trabalhando e a gente pode deixar que esse poder trabalhe em nós. E com relação a isso, olha o que o presidente Kimball ele falou, né? Não é difícil tornar-nos perfeitos no ato de evitar o hábito do linguajar profano, pois se fecharmos a boca contra todas as palavras impróprias, estaremos a caminho da perfeição nesse aspecto. Então, talvez como primeiro passo isso funcione, né? Basta a gente fechar a boca. Talvez se a gente colocar uma regrinha na nossa vida, né? Se não tem nada edificante para ser dito, melhor que eu nem abra a boca. Às vezes é difícil, né? Que a língua, se eu puxar lá as escrituras do Novo Testamento que Tiago fala a respeito da língua, né? Não é nada fácil. Mas veja que esse é só o primeiro passo. Para que a gente veja esse outro poder, que é o poder do Pai Celestial, trabalhando na nossa terra, a gente precisa fazer um pouquinho mais. Que é o que ele diz aqui. No entanto, nossa responsabilidade não termina aí. Nossa quem? Dos membros da igreja, dos filhos de Deus, daqueles que tomaram sobre si o nome de Cristo. Isso seria meramente se abster de pecar. A fim de praticar a retidão, devemos pronunciar o nome do Senhor com reverência e santidade em nossas orações, discursos e conversas. Ou seja, não basta só a gente calar a nossa boca. Não vou nunca mais pecar, vou ficar mudo. Aí eu não peco nunca mais. Tudo bem. Isso aí pode funcionar como um primeiro passo. Mas para nós não basta, como ele diz ali. A gente não pode só se abster de pecar. A gente precisa praticar a retidão. E é aí que a gente vai ver esse outro poder, que é o poder de Deus, trabalhar na nossa vida, né? Ou seja, a gente, como ele diz aqui, né, devemos pronunciar o nome do Senhor com reverência e santidade nas nossas orações, discursos ou conversas. E talvez uma meta que a gente possa fazer é como que a gente vai conseguir isso? Ou seja, se a gente conversar das coisas mais elevadas, igual o Max colocou ali, seja não só nas coisas do Evangelho, mas cultura, vamos falar sobre cultura mais elevada, a gente vai poder usar o nome do Senhor da forma certa. Então, esse último comentário que eu queria fazer e lembrar isso que é essencial, né? Nós precisamos praticar a retidão e não só nos abster de pecar. Acho que só para terminar, o Lauro falou, podemos nos manifestar com estes artistas, atores, enfim, dizendo em suas páginas que eles não devem usar o nome do Senhor em vão. Mostrar que não gostamos disso. Acredito que poderemos mudar. Eu concordo, Laura. Eu acho que a gente tem que partir da gente, né? Como falou o Lucas, a gente não pode ficar de boca fechada para não pecar, porque a gente vai estar pecando, porque Deus pede que a gente propague o evangelho, né? Então, se eu ficar de boca fechada, eu não tenho como falar do evangelho. Não vou pecar, mas vou estar pecando de outro jeito, né? Vou estar... a vida não é fácil, né? Ligar todas as coisas, mas acho que tem que partir da gente, né? Quando a gente repreende no bom sentido, né? Repreende a pessoa, não gosto que falem assim, né? Não fala assim, né? Ou dizer por quê. Por que eu não gosto que falem assim, né? Que no meu diálogo, de um jeito, claro, carinhoso, de um jeito que não ofenda a pessoa, né? Mas explicar por que a gente não faz isso, né? Por que a gente dá esse significado, porque é tão importante pra gente o nome de Deus, né? Talvez as pessoas vão entendendo e elas vão mudando, né? Como as pessoas que se batizam, né? Elas mudam, né? Elas mudam somente o seu coração, né? Tem muitos que mudam da água para o vinho, como a gente fala, né? Pessoas que têm vícios, que têm coisas que são bem mais complicados de mudar e acabam mudando, né? Eu sempre falo pessoas que, principalmente fumantes, né, que se batizam e largam de uma hora para outra. Eu admiro muito isso, porque eu sei que é um vício, é uma coisa que o corpo, é uma coisa química, não é uma coisa só de vontade, né? É uma coisa química que o corpo
necessita daquilo, e a pessoa consegue, né, mudar o seu coração todo, e de uma hora para outra consegue mudar, né? E eu acho que assim tem que ser no nosso linguajar também, né? No falar, que a gente consiga mudar completamente, né? Ou entender. Acho que a gente só muda quando a gente entende o porquê, o significado daquilo, né? Então, a gente entendendo o porquê que a gente não fala, o significado que tem aquilo, a gente consegue mudar nosso coração e os nossos hábitos, né? E que a gente consiga passar isso para outras pessoas, para os nossos filhos, né? Explicar para que eles até possam explicar para os seus amigos por que não falam desse jeito, né? Quando as pessoas sempre me perguntavam no meu trabalho por que eu não faço tal coisa, eu não dizia porque eu não gosto, né? Eu explicava por quê. Ah, porque eu sou mormon, porque eu sou, né? Eu acredito nisso e isso. A última vez que eu fui, né, no Brasil, fui numa família muito querida. E ela falou, e ela não lembrava que eu não tomava café, né? E aí ela falou, não vou embora, tem que tomar um cafezinho. E aí eu falei, olha, eu posso ficar com vocês, eu fico conversando com vocês enquanto vocês tomam um cafezinho depois do almoço, que eu sei que é uma coisa, né? Um hábito, né? Que nós temos, os brasileiros têm, principalmente. Mas eu não tomo café. E aí ela falou, por que tu não toma? E aí eu tive a oportunidade de explicar por que eu não tomava, né? E eu estava na casa de 2 médicos, né? Eles são médicos, né? E eu expliquei por que, medicamente falando, né? Porque é viciante, né? Porque e eles ficaram, né? Tava meu amigo, várias pessoas, né? E todo mundo ficou parado ouvindo eu, tava meu marido também junto, e a gente explicando por que a gente não tomava café. E aí acabou indo para bebida, e acabou indo para. Aí acabou a conversa surgindo, né, da igreja, do profeta, começou, né, evoluiu, né? E era uma coisa simples que eu estava explicando, porque eu não queria ofender eles, né? Ela, né, na verdade, porque ela estava fazendo, né? Ela foi lá e estava fazendo com todo carinho e tal, eu não queria ofendê-la, mas eu tive que explicar para não ofendê-la por que eu não fazia aquele tipo, né, que eu não tomava aquela bebida, né? Então, que a gente age assim, né? Que a gente explique, que a gente seja carinhoso, né? No nosso jeito de falar, mas que deixe claro que esse não é o nosso padrão, né? Que a gente pode... nosso padrão tem que ser elevado e que a gente se respeita, né? Muito o Pai Celestial e que a gente não fala o nome dele, a não ser que a gente realmente precise, né? Ou da ajuda dele, ou para agradecer, né? Por coisas que ele nos dá todos os dias. Então, o Carlos Colos. Não, é o. Não. Colosimo Cláudio. Há um provérbio judaico que diz: escreveu em judaico, a língua é a caneta do coração. Eu acho que é boa noite. A Helena falou, os mandamentos foram dados para todos a humanidade, independente de ter aceitado ou não o Evangelho de Cristo. A diferença é que muitos não se comprometem achando que não serão contados por isso. Verdade, Helena. Ok, vamos terminar? Podemos. Acho que é terminar, isso. Lucas. Vamos... Terminado. Acho que é isso aí. Semana que vem, então, vamos para o 4º mandamento. Lembra do dia de sábado para santificar, né? Também polêmico. Está em Êxodo 20, versículo 8. Então já podemos aí, quem quiser já começar a estudar, aprender sobre, compartilhar com a gente aqui no dia. É isso, né, Sara? Domingo que vem, então, lembra-te do dia do sábado para o santificar? Isso mesmo. No mesmo horário, mesmo bate-canal. Olha o Tiagão aí. Te amo, Cunha. Esse aí foi meu companheiro de missão. O cara é bom demais. Tiagão, te amo também, cara. Bom demais te ver aqui. Obrigado pela sua companhia aí. Semana que vem, então, vamos continuar nos 10 mandamentos. Lembra do dia do sábado para o santificar, né? Então... convidamos a todos vocês que estejam conosco na semana que vem, compartilhem para ter mais pessoas aqui, mais pessoas aprendendo, crescendo, se edificando, aprendendo mais sobre o Senhor, né? É isso. Então, uma boa noite a todos. Se cuida, Thiago. Obrigado pela sua participação aí. Fica com a gente semana que vem. Tem um pouco mais. Então, nos despedimos por agora. Uma boa semana a todos.
Até mais. Tchau, tchau.